O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por um acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga, e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam, para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou a seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, dessa retomada aí do tempo comum na nossa liturgia dominical. O Evangelho traz para nós uma questão simplesmente fundamental para nós entendermos a missão de Jesus e o desfecho dessa missão. O maior embate que ele teve com os fariseus, com os judeus da sua época, a questão do sábado. Interessante que o Evangelho, Jesus na sinagoga, diz ali que Jesus olhou com um olhar triste, porque compreendeu que aquelas pessoas eram duras de coração. Essa conclusão do Evangelho. Do que se trata? Do que está sendo falado? Qual a grande questão colocada para nós nesse Evangelho? Bom, o judeu, ele tinha como o principal preceito, do qual todos os outros eram secundários, derivavam, a questão do sábado. Como que nasceu isso? Como que se chegou nesse ponto na época de Jesus? Por que exatamente se entendia daquele jeito? Bom, está na história do povo de Israel. A própria primeira leitura de hoje dá um entendimento para nós de onde nasceu essa questão. No passado, o povo de Israel passou por uma situação de grande sofrimento, na época em que eles eram escravos no Egito. E na condição de escravos, trabalhavam de sol a sol, debaixo de chicote, numa situação de sofrimento.
As lideranças lá no Egito, os faraós, enfim, eles queriam construir, como deixa claro lá o texto, entendiam que as pessoas eram escravos. Escravos do escravo, eles eram dono da vida, inclusive. Então não se importavam, as pessoas eram obrigadas a trabalhar, de sol a sol. É interessante que no texto bíblico deixa claro, essa situação de sofrimento, ou dessa situação de sofrimento, é que aquele mesmo povo clamou a Deus: Senhor, nos liberta dessa situação de sofrimento. Interessante aí a história de Israel, que começa a se fundamentar justamente nessa experiência, essa primeira experiência de Deus, que liberta daquela situação de escravidão. Nós sabemos, conhecemos a história, Moisés, liderados. A história do povo de Israel começou a se construir a partir dessa experiência de libertação. Então, surgiu no entendimento a necessidade de não se trabalhar de sol a sol, como se diz no ditado de hoje, de segunda a segunda, de domingo a domingo, ou seja, parar um dia e consagrá-lo ao Senhor. E aí, aproveitando o relato da criação, o 7º dia ficou sendo o dia do descanso, o dia que você deveria se voltar para Deus, o dia que você poderia fazer a experiência de descansar, de rezar, de estar em família e festejar a condição de estar livre. É daí que surgiu e se construiu na história de Israel. Tem um marco, e é muito interessante. O marco é a segunda experiência que eles tiveram de exílio, a experiência justamente da Babilônia, que é bem posterior a essa experiência do Egito. E lá na Babilônia, onde boa parte do Antigo Testamento foi escrito, a partir dessa experiência, do que aconteceu antes, do que aconteceu durante e do que aconteceu imediatamente após. Aí explica boa parte do Antigo Testamento. Eles perceberam, depois que eles perderam o templo, perderam a liberdade, perderam o país, perderam as riquezas, e lá na situação do exílio, eles perceberam que a única coisa que eles tinham de diferente dos outros é que eles guardavam um dia da semana. Percebe? Isso era o diferente. Eles voltaram convictos dessa experiência. E com o passar dos anos, aí que começam os problemas. Com o passar dos anos, essa experiência de guardar o sábado ganhou uma proporção totalmente diferente do seu sentido original. E é justamente isso que Jesus encontra na sua época, pessoas de coração endurecidos, que achavam que o mais importante era guardar o sábado, o resto não importava. E o que é o resto? É toda a vida, é tudo aquilo que se faz, são todas as motivações. E aí a grande pergunta que a gente pode fazer, a partir dos ensinamentos de Jesus, e é o grande questionamento, é justamente esse: seguir a regra ou seguir o coração? Bom, difícil de responder. Mas não necessariamente isso é contraditório. Não necessariamente uma coisa está em oposição à outra. Seguir as regras, fazer tudo certinho, nos dá segurança. Olha, é assim que tem que ser feito. As regras a serem observadas são essas. Preciso fazer tudo corretamente. Até aí nenhum problema. A grande questão, numa dimensão de fé, numa dimensão de Jesus Cristo, observar as regras, observar a lei, me leva necessariamente eu ser uma pessoa boa? Ou será que eu estou me apegando às regras e não necessariamente estou me tornando uma pessoa boa?
A grande questão é justamente essa. O que Jesus questiona é justamente isso. Mas olha, observar o sábado, ou seja, fazer tudo do jeito que é mandado, para fazer o bem? Te leva a fazer o bem? Ou não te leva a fazer o bem? Ou seja, seguindo a regra, te leva você a praticar a caridade ou não te leva você a praticar a caridade? Jesus nos questiona. Nos questionou na época e nos questiona hoje. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, devemos buscar fazer tudo corretamente. Sim, é verdade. Isso nos dá segurança, nos dá tranquilidade, nos dá referencial. No mundo de hoje tão confuso, no mundo de hoje tão conturbado, no mundo de hoje com tantas ideias e mais ideias, observar aquilo que Jesus nos ensina, como eu disse, nos dá segurança, nos dá tranquilidade. Eu não erro se eu fizer assim, eu não erro se eu fizer tudo corretamente, mas se eu faço tudo corretamente, e isso não me leva a ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, alguma coisa com toda certeza está faltando. É por isso que Paulo afirma na segunda leitura, a gente tem um tesouro. Qual tesouro? Jesus Cristo, os seus ensinamentos, o Evangelho, como ele conclui de forma belíssima, ali no final da leitura, falando do sentido de nossa vida em Deus. Mas esse tesouro belíssimo está como que em vasos de barro, ou seja, ele é também frágil. E o que leva esse tesouro a estar num vaso de barro, ou seja, podendo a todo momento quebrar, se desfazer? É justamente o coração endurecido que fala Jesus e que deixa Jesus triste no Evangelho. Se o Evangelho de Jesus, se toda a motivação do Evangelho de Jesus não nos ajuda a sermos pessoas boas, eu repito, é porque alguma coisa está fazendo. Alguma coisa está faltando. Às vezes tem pessoas boas, mas que não têm fé. É porque como pessoas humanas, eles são bons. O ideal, meus caros irmãos e irmãs, é como pessoas boas, sermos pessoas boas, porque nós cremos em Cristo Jesus. Essa, digamos, a situação ideal que nós devemos chegar. Sermos pessoas boas porque queremos seguir Jesus, porque queremos agir corretamente. Motivações para não agirmos corretamente não falta no mundo. E muitas a gente consegue até justificar. Aquilo que nos planifica como pessoas humanas, meus caros irmãos e irmãs, é buscarmos a todo momento transformar a nossa vida, porque não queremos que o vaso seja de barro, ou seja, que o nosso coração seja duro. Eu digo sempre, olha, dificilmente nós vamos nos estar numa situação que, observando e buscando fazer corretamente, nós não sejamos pessoas boas. Mas é verdade que em muitos momentos nós devemos levar em consideração alguns preceitos maiores, segundo o amor de Deus, ou seja, uma capacidade de perdoar para que o amor de Deus aconteça, uma capacidade de repartir e partilhar para que o amor de Deus aconteça. Uma capacidade de, a todo momento, buscarmos um entendimento para vivermos em paz, para que o amor de Deus aconteça. Isso tudo, meus caros irmãos e irmãs, pede de nós constantemente uma clareza para enxergarmos
as necessidades que temos de transformar a nossa vida à luz do Evangelho. A questão colocada lá no Evangelho é muito atual, porque Jesus questionou a maneira daquelas pessoas agirem, talvez segundo os seus próprios interesses, segundo os seus próprios comodismos, e o anúncio de Jesus passou a ser uma ameaça. Aquelas pessoas pura e simplesmente buscaram e tramaram a morte de Jesus. Muitas vezes as pessoas tramam a morte de Jesus todas as vezes que, com o coração endurecidos, não deixamos a verdade do Evangelho transformar a nossa vida e o nosso coração. Nós continuamos a missa no nosso folheto, rezando juntos.